Nesse fim de semana, o presidente russo Vladimir Putin surpreendeu o mundo duas vezes. A primeira foi no sábado, ao anunciar um cessar-fogo unilateral de 30 horas de sábado às 18 até a meia-noite de domingo de Páscoa. E a outra foi na segunda-feira, ao anunciar que estaria disposto a negociar um cessar-fogo de forma bilateral com autoridades ucranianas. Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com um amigo, deixa um comentário. Tudo isso é muito importante para que o YouTube entenda que o conteúdo é interessante e que continue entregando para mais pessoas. Como dito, no sábado, o Putin declarou um cessar-fogo unilateral de 30 horas devido ao domingo de Páscoa, mas ao fazer essa declaração, óbvio, o mundo foi pego de surpresa, porque é a primeira vez desde o início da guerra, nesses 3 anos, que o Putin que a Rússia declara um cessar-fogo. Outras vezes já tinha sido tentado isso, mas foi rejeitado. E dessa vez, com a declaração do Putin, quem rejeitou o cessar-fogo foi o Zelensky, dizendo que ele só estaria disposto a um cessar-fogo permanente, já que a proposta anterior de 30 dias de cessar-fogo foi rejeitada pelo Putin. Ele decidiu não aceitar então essas 30 horas de cessar-fogo, dizendo que caso a Rússia realmente não atacasse, ele respeitaria também e não atacaria. Obviamente que no final os dois países trocaram ataques e acusações, um dizendo que o outro violou o cessar-fogo. O Zelensky afirmou que caso a Rússia não atacasse, a Ucrânia respeitaria, mas que como tiveram ataques, a Ucrânia respondeu. E o Putin ordenou aos seus generais, então, que era para iniciar um cessar-fogo, mas que era para ficar em prontidão caso houvesse algum ataque ucraniano. E, obviamente, houveram ataques, então, nessas 30 horas que era para ter esse cessar-fogo. A outra declaração surpresa do Putin, então, foi afirmar que ele estaria disposto a negociar um cessar-fogo com a Ucrânia, um cessar-fogo permanente nesse caso. Isso também pegou o mundo de surpresa, mas provavelmente essa declaração dele é uma consequência da declaração do Trump e do Marco Rubio na semana passada, que afirmaram que caso Ucrânia e Rússia não cheguem a um acordo nos próximos dias, os Estados Unidos podem sair dessa intermediação de acordo de cessar-fogo. A pressão aumenta para os dois lados, porque obviamente os dois lados têm interesse em que os Estados Unidos continuem intermediando. A Rússia tem esse interesse para que os Estados Unidos parem de apoiar militarmente a Ucrânia, e a Ucrânia tem interesse em um cessar-fogo porque eles continuam perdendo território, no caso, eles não conseguem conter, embora tenha diminuído o avanço russo, mas eles não conseguem conter avanços, que mesmo lentos, são contínuos, e agora com o final do inverno, com as terras que vão secar e vão permitir novos avanços em campos de batalha, provavelmente a Rússia retomaria mais terreno, continuaria retomando terreno, já que a Ucrânia está sofrendo com falta de soldados, e agora com o fim desse auxílio militar norte-americano, isso também prejudica muito a Ucrânia. A Ucrânia ainda conta com o apoio da Europa, principalmente, com a diminuição do apoio norte-americano. França, Inglaterra e Alemanha tomaram a frente nessas ajudas, mas óbvio que eles não chegam nem aos pés do que os Estados Unidos estavam fornecendo, e eles não têm condições nem de estoques de armas e nem financeiras de continuar apoiando ali a Ucrânia, e que isso faça uma diferença significativa na defesa da Ucrânia. Um outro ponto, então, que foi divulgado na semana passada aí nas negociações entre Estados Unidos e Ucrânia é que finalmente eles assinaram um pré-acordo aí para a extração das terras raras. Esse acordo tinha ficado em suspenso depois da briga ali entre o Trump, o Vance e o Zelensky na Casa Branca. Agora, aparentemente, eles chegaram aí a um acordo. A gente ainda não sabe quais são os termos definidos, mas provavelmente é praticamente aquilo que já se falava antes, que é os Estados Unidos ficarem com uma parte do lucro para pagar o dinheiro que eles já emprestaram à Ucrânia. Então, em relação ao cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, é muito difícil realmente que os dois países cheguem a um acordo, mesmo com os Estados Unidos intermediando, porque as exigências dos dois são
muito contrastantes. As exigências ucranianas, que são muito difíceis de serem atendidas, seriam que as tropas russas saíssem da Ucrânia, a adesão à OTAN e à União Europeia e apoio militar, mais apoio militar então dos parceiros. E as exigências russas, obviamente, são manter os territórios já conquistados, que são as 4 regiões do leste ucraniano e mais a Crimeia, que já foi anexada em 2014, e aqui um adendo, os Estados Unidos estão considerando reconhecer a Crimeia como um território russo, coisa que ninguém tinha mencionado antes, então agora a administração do Trump está pensando em fazer isso. Então isso certamente vai continuar aí num impasse entre os dois países, e resta saber de que forma Estados Unidos e Europa vão tentar negociar essa situação para amenizar a situação ucraniana, porque quanto mais a guerra se prolonga, pior é a situação ucraniana principalmente, porque a Rússia, todos esperavam que iria sofrer com essa guerra, que quanto mais a guerra se prolongasse, mais a economia russa iria decair, e não foi isso que aconteceu. Então agora a Europa e Estados Unidos vão ter que mudar essa tática aí de negociação com os dois países. Então a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com um amigo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.